disciplinas e descobri que no direito tinha É. filosofia geral e depois tinha filosofia jurídica. E, na verdade, tem filosofia ao longo de todo o curso, né? Legal. Sempre tem remissões a aspectos filosóficos. Retórica, É. Então, hermenêutica, tudo. acabei indo para o direito por causa da filosofia. Cheguei no direito, me apaixonei pelo direito, me apaixonei pelo estudo das leis, os artigos remetendo aos outros e essa questão do direito mesmo, da sociedade. Os artigos da Constituição? Artigos de tudo, toda a legislação, um artigo remete ao outro, se tu for, vai estudando, é bem legal isso. Porque tem tipo um princípio que Sim, tem os estrutura. princípios. Na verdade, o direito não é só a legislação, né? Tem os Uhum. princípios que baseiam o ordenamento jurídico, Uhum. aí tem a jurisprudência, depois eu descobri a jurisprudência, que são as decisões dos judiciais que aplicam a lei aos casos concretos. Que massa. São decisões reiteradas que aí Uhum. também baseiam as próximas decisões. Olha aí. E aí acabei me apaixonando, aí eu falava tanto de direito que eu trouxe meu irmão das ciências da computação que ele fazia, e aí ele foi pro direito. E aí me formei e abri o escritório. Com ele? Na verdade, não, abri um escritório. Na verdade, antes de me formar, eu já fazia parte de uma sociedade de advogados. Como assim? Que eram ex-colegas que tinham se formado antes, que tinham OAB e eu trabalhava, mas não formalmente, assim, informalmente. Era tipo uma consultora. Eu tentava captar clientes e tudo mais, mas eu seguia estagiando porque eu precisava ganhar dinheiro. Sim. Então, eu fiz essa sociedade. Em seguida, acabou dando briga e tudo mais, desfizemos a sociedade. Aí eu falei pro meu irmão, mais adiante tive uma outra sociedade depois de já ter OAB e tudo mais. Aí, quando meu irmão tava prestes a se formar, eu disse, Felipe, vem trabalhar comigo. Ele trabalhava no gabinete do desembargador e tava ganhando bem e tal. Eu disse, não, eu não sei se eu vou conseguir te pagar. Tá, esse teu irmão te ama. Aí eu não sei se eu vou conseguir te pagar, mas vem trabalhar comigo. Aí ele veio, desde o início consegui pagar, deu tudo certo. E aí ele se formou e a gente montou aí a Silvela Advocacia. Então é Silvelo porque são os dois irmãos. Eu e Felipe. Que legal. Isso, agora nós temos os advogados associados, que é a doutora Bianca e o doutor Márcio. Como é que funciona esse negócio? Porque lá no seriado, o Mike Ross, ele é um advogado. Ó, bela pronúncia, né? Mike Ross. Mike Ross, ó. Ele é associado porque ele vem de fora, ele vai com CNPJ, é o CPF que se associa com o CNPJ? Eu tô perguntando porque eu não sei. Advogados associados, eles fazem parte do quadro societário, mas eles ganham uma participação sobre os honorários. Entendeu? De todo mundo que trabalha. Da parte dos clientes que eles trabalham, no caso do nosso escritório. E não tem um salário fixo, tudo, mas aí, conforme eles vão atendendo, eles têm, no caso do nosso escritório, eles têm total liberdade para atender clientes, se quiserem trabalhar até de graça, podem. Então, pro bono. Porque é advogado associado mesmo, assim, não é um advogado associado fake, né? Que é empregado, só que sem carteira assinada. Não, lá no escritório é bem dividido. Tem gente que faz isso. Faz. E a doutora Bianca é a nossa última advogada associada, o doutor Márcio já estava conosco, e ele faz a parte trabalhista. Ele que faz direito de trabalho do reclamante e da reclamada, né, da empresa também. Olha só. E a doutora Bianca faz essa parte ela é especialista em direito da mulher, é especialista em direito constitucional, faz direito criminal, família, essas coisas. O Felipe faz mais consumidor, responsabilidade civil e execuções. E eu fiquei com a parte de direito público e previdenciário, que é a minha especialização. E também faço família também e direito militar. Então quer dizer que um escritório de advocacia, ele serve para atrair advogados que peguem as diferentes áreas para... No nosso caso, nem todo escritório é assim. No nosso caso, eu fiz essa divisão por matéria. Acredito que esteja funcionando bem para nós. Acho que sim. No caso, eu gostava muito de trabalho, mas acabei me desiludindo e me desgastando bastante com as mudanças que tiveram na legislação. E aí acabei deixando com o doutor Márcio. E para mim foi ótimo, assim. Mudou de vida. Não, porque eu imagino que assim, né? Eu só consigo imaginar por áreas também, porque daí daqui a pouco a pessoa ela precisa de um negócio, daí vai no advogado da área. Porque é que nem medicina, né? Como se fosse um médico querer fazer tudo. E
o direito criminal, na minha opinião, é uma das áreas que mais se difere, assim. Os prazos são diferentes, são curtos. Então, realmente, um advogado especialista em criminal, ele dificilmente vai fazer civil. Uhum. Então, a gente acaba tendo que separar mesmo essa área. Oi, é verdade que tem só algumas especialidades que tem julgamento e outros não? Como Ou assim? todos têm? Não, porque uma vez eu ouvi falar, daí eu tô aproveitando pra perguntar, né, que crime de homicídio no Brasil é o que tem júri. Ou é nos Não, Estados Unidos, o ou júri é só aqui. acontece no Brasil em crimes dolosos contra a vida. Olha aí. Uhum. Então, tu tem que ter a intenção de Tem que ter matar intenção ou de matar. aceitar o risco de matar, que é o caso da Boate Kiss, que eles quiseram Pirotecnia, né? dizer que a pessoa aceitou o risco. Então, eu não concordo, mas enfim, não é Sim, uma opinião sim, sim. pessoal minha. Mas aqui no Brasil, júris são só crimes dolosos contra a vida. Sabe que tem uma coisa que eu tô aproveitando que tu tá aí pra falar as coisas. Às vezes as pessoas, elas se indignam com decisões do direito, mas eu acredito que nunca é simples no direito. Não, nunca é Nunca é simples, simples. nunca é preto e branco. Nunca Existem é preto no 50 branco. tons de cinza. Ou Existem 500. 50, no direito acho que é uns 500 tons de cinza. Porque o pessoal Tons. se irrita assim, tipo, ah, a decisão disse isso. Cara, "Ah, como é que é isso? Que juiz ladrão?" Não, Aí tu vai analisar os autos, gente, são não. 500 páginas. Eu sempre brinco com os clientes, para de tirar consultoria com o pessoal da padaria e o vizinho, porque às vezes a pessoa chega lá, é porque eu dou toda uma consultoria jurídica, a pessoa diz, mas eu conversei com meu vizinho, ele disse que não é nada disso. Eu disse, olha, o vizinho não é advogado, melhor ir por mim, né? É, porque no fim das contas, apesar de acho que o juiz ser impossível de tu acertar 100% o que ele vai decidir, tem mais chance de tu acertar do que o Zé da esquina, né? Não, e o Zé da Esquina não conhece a legislação, ele pensa que conhece e ele vê muita novela, que é uma deseducação Ele vê suíte do também. direito. O Suítes, na verdade, não é que seja uma deseducação do direito, mas o Suítes é uma outra legislação, uma Pois outra é. realidade, além de ser fantasia, claro, mas é que não tem comparação com o direito de O lá. cara com nunca o nosso. perdeu um caso. Isso não existe. Isso não existe. Isso Não, não não existe. existe, isso não existe. Como é que é o nome do cara mesmo? É Harvey Harvey. Skeleton, alguma coisa assim. Agora esqueci do nome do outro. Eu vi essa série faz tempo. Não, porque. Não, é isso que eu penso também, não tem o preto no branco. Que as pessoas elas se indignam muito, né? Mas aí eu já consultei autos de processos e é detalhado mesmo. Dá ali 200 folhas em alguns deles. Então como é que tu vai dizer que não eu tem? tenho um processo lá que é físico ainda, que tá lá no escritório, sentado numa cadeira, que eu tenho que analisar. E ele tem uns 5 volumes, então é bastante coisa. Tu disse que tem que analisar os 5. Eu tenho que analisar 5 volumes. Como é que tu analisa daí? Tu tem que. Eu tenho que começar do princípio, né? Desde a inicial. Tipo, se fosse um livro. É, como se fosse um livro. Tem que gostar. Para fazer direito, tem que gostar de ler e tem que gostar de escrever. E o mais importante é escrever com clareza e escrever bem. Porque a pessoa que vai ler, ela não está dentro da tua cabeça, ela não conhece as partes. Uhum. Então, tu tem que definir de maneira clara o conteúdo do teu pedido. Olha aí. Então, é a causa de pedir, que a gente chama, e os pedidos. É a parte mais importante da inicial. Muito obrigado. O objetivo do podcast é mostrar as profissões por dentro. E tu tá mostrando. Muito obrigado. E como é que surgiu a ideia de montar um escritório mesmo? Porque, tipo, porque tu poderia trabalhar num escritório. Todo mundo diz que a advocacia abre um leque de opções de profissão, pode ser delegado, pode ser juiz, pode ser, enfim, procurador, desembargador. Existe uma gama de possibilidades. Mas eu acabei indo, e ninguém acredita que eu não faço concurso, não quero concurso. Eu digo sempre que vai fazer dia 27, 15 anos que eu escolho todos os dias advogar e não fazer concurso. Que horror. E se eu fosse fazer um concurso, certamente seria na área da defensoria pública, porque eu realmente gosto de advogar. Eu gosto desse atendimento ao cliente, eu gosto contato. Eu gosto de defender aquela tese. A peça que eu mais gosto de fazer é a contestação. Eu gosto de brigar, entendeu? Eu gosto de pegar a inicial e dizer assim, não é por causa disso, disso, disso. Essa parte mais argumentativa. Eu gosto. Olha a filosofia e voltou. Quando eu fiz estágio na INSS,
Agora eu advogo contra o INSS, mas eu fiz estágio no INSS defendendo o INSS. E eu lembro sempre que eu adorava fazer contestação, porque eu adorava dizer o porquê que a pessoa não tinha direito, essas coisas. Aí o juiz já vinha assim, já vem a Luíse de novo Não, na contestando. época do INSS, não, porque era o procurador federal que assinava, né? Eu só fazia lá a petição. Outra carreira que eu sei que também tem no direito é assistente de juiz, né? Eu já ouvi É falar. um cargo em comissão, na verdade, é um cargo de confiança que o juiz nomeia, né? Ah, e pode ser É. qualquer pessoa, tem que ser um Pode ser um funcionário. advogado ou pode ser um funcionário público. Aí é o juiz que vai definir. Aí, se o juiz, por exemplo, se aposentar ou sair, a pessoa está desempregada. Ou fica com o próximo, que assumiu o cargo. Pois é, e É o assessor, né? agora que tu me falou, eu fiquei pensando, o direito sempre tem a ver com um tipo de poder do Estado, né? Ou não? Pode ser que não tenha. Porque antes do Estado moderno também tinha direito, né? Tinha os romanos, tinha... Na verdade, o direito, ele tá nesse universo de legislação, onde ele está unificando, é o ordenamento jurídico que a gente chama. Antes mesmo de existir as leis escritas, existe um consenso social que sempre vai existir Uhum. para que as pessoas não se matem, enfim, eu não sei. Acho que é muito antigo. O direito ele está junto desde o início da sociedade, já existia um conjunto de regras, né? Uhum. Ainda que não tivesse esse nome, acredito que já havia um consenso. Tipo um consenso para limitar a ação da É um pessoa, né? pacto social, né? Que É um pacto social. acredito que o direito resulte desse pacto social. Uhum. E isso é uma coisa interessante porque sempre vai ter quem não concorde com esse pacto, né? Sempre. Sempre vai ter. E às vezes a pessoa não concorda ou por necessidade ou por discordância mesmo. Eu estudo muito isso do pessoal que discorda. E geralmente também quem discorda também tem um monte de motivos. Só Não. que eu acho que pro corpo, pra sociedade é difícil também de todas as vontades serem cumpridas. Eu acho que É é complicado, impossível, é né? complicado. É. Ah, aqui tem, vamos ver se tem pergunta aqui. Já temos 3 curtidas. Isso aqui, eu vou aproveitar que tu tá aqui, ó. Hum, Tem uma pessoa que sempre escreve um Hons Pidstai, escreve sempre vum.ong. que isso? Vamos processar ele? Eu não sei, sabe falar o que pode ser? Eu não sei também. E olha lá. Bah, será que é de outro país? Pô, desculpa aí, eu achei que podia ser algum hacker ou coisa assim. Não, velho. Sei lá. Depois eu vou botar no. Vai botar no Google e ainda vai pegar um vírus aí depois. Tá, não, então acho que é melhor voltar pra pauta mesmo. É. Ó, escuta, isso aí eu escutei muito também em filmes e coisas. Justiça é diferente de direito. Nem sempre o direito procura a justiça, mas a justiça nem sempre é alcançável pelo direito e daí o direito muda. Eu diria Isso aí é que eu como é diria que é que, a discussão? que o ideal do direito é a O justiça. ideal do direito é a justiça. O direito persegue a justiça. Não Uhum. necessariamente ele alcança. Uhum. Mas é isso que rege o direito. O que acontece, na minha opinião? A justiça não seria um conceito objetivo e um conceito estanque. A justiça, na minha Claro, opinião, claro. é um conceito subjetivo e relativo. O que é justo para ti, Ricardo, Uhum. não é justo para mim. Sim. Então, num processo, há vários atores, a parte autora, o Ministério Público, o réu, o juiz. Então, nem sempre uma decisão judicial vai agradar todo Vai mundo. agradar todo mundo. Então, talvez ela faça justiça para uns, para a parte autora, por exemplo, e não faça justiça para ela. Daí, talvez, a importância da composição amigável, dos acordos, da mediação. Porque aí vamos a Aristóteles, seria um justo meio entre o excesso e a falta. E talvez esse justo meio seja a justiça, onde as duas partes saiam não plenamente agradadas, mas não totalmente desagradadas. E mais ou menos felizes. Mas tu não acha que se tu fizer assim, como Aristóteles. Eu tô perguntando, eu sou leigo, tá? Tá. Não existe o perigo de tu não estar buscando a justiça de fato? Porque digamos que assim, ó. Digamos que assim, ó, eu quero dividir o descontentamento. Sim. Dividir igualmente o descontentamento.
Será que daí eu não parei de buscar a justiça quando eu foquei só no desejo das pessoas? Pode ser uma pergunta besta, tô só Mas aí tu tá perguntando. considerando que a justiça teria um conceito objetivo, que a Uhum, justiça seria algo estanque. sim. Ela é um ideal e ela realmente pode ser alcançada para ambas as partes. Para todas as partes, eu diria, e vou incluir todo mundo, né? O Uhum, Ministério Público, o juiz. E talvez isso não seja plenamente possível, uhum. porque sempre ao proferir uma decisão, uma das partes vai se sentir Sim, descontente. sim. E acredito que no acordo seria o mais próximo, talvez, Uhum. da justiça que as pessoas vão chegar. Eu imagino que deve ter as vertentes do direito, né, que eles pensam assim. Porque, por exemplo, eu quando eu escuto isso, por exemplo, não é um de debate, não, eu Sim, tô só viajando, tá? Não, não leva a mal que é isso que a gente faz aqui, é só viajando. O, por exemplo, eu chego ali e eu, por exemplo, não considero que justiça seja só esse consenso. E não sou ninguém, tô só falando tá. mesmo. Eu não considero, porque, por exemplo, às vezes a pessoa pode agir de maneira errada por sabendo que tá agindo errado ou não sabendo, e daí naquele momento, se eu contentar ela, que ela pode estar mentindo que ela não tem boa intenção, né? É possível. Se eu contentar ela também, eu posso estar dando um reforço de que é positivo aquele comportamento. Sim, eu Não, entendi. é só. Eu entendi. Tu acha que, É mais dependendo uma. da situação, o acordo seria inviável, porque seria admitir que a parte errada estaria parcialmente certa. Isso, do ponto de E ela vista. ficaria com a sensação de impunidade que ela poderia continuar nessa atitude. Nós estamos pegando aqui quase um caso concreto, mas tudo bem. Então, eu não percebi. É, sim, E o Balão sabe que eu não percebo muitas coisas. mas tranquilo. Pior que Sim, eu tenho um caso concreto mesmo. seria quase um Anota caso no papel aqui que eu não me dei conta. Seria quase um caso concreto, onde uma É das mesmo? partes litiga de má fé, uma das partes realmente está agindo, e aí um acordo seria inviável. Acredito que sim, mas nesses casos realmente aí a decisão judicial seria o melhor caminho, porque Sim. aí o juiz ia pegar a norma jurídica, iria fazer a Uhum. subsunção, caso concreto, e Subsunção. iria talvez aí alcançar a tão perquerida justiça. Legal. É não, porque eu também penso assim, que a justiça tu não, ela é um objeto que foge, né? É tipo sombra. Ela foge na medida que tu persegue, porque às vezes tem essa questão É, não, dos e eu interesses. até peço desculpa, porque eu sou meio sofista e não sou Sócrates. Para Sócrates, a verdade é absoluta. E eu sou meio sofista no sentido de que as verdades são relativas. Eu acredito que talvez a minha verdade, sem ser mais verdadeira do que a tua, Aham, sim. talvez ela seja mais útil. Pode ser. Então, Sim, não, do talvez. ponto de vista prático, eu acho que sim. Porque daí, no fim das contas, tu vai dar uma solução pro É, problema. O que eu tô falando, por exemplo, se tu vai fazer o que eu tô falando, tu vai fazer o seguinte, tu vai ter todas as condições, todas as provas e vai tomar uma decisão. Se daqui ali um ano se descobre mais coisa. Então reabre o caso e não, mas isso é daí vai ficar a possível. vida E inteira. isso é possível. No caso de direito criminal, por exemplo, em que o juiz busca a verdade real, é possível sim fazer uma Ah, revisão. no criminal, É na verdade diferente do real. cível, onde eu tenho que levar todas as provas do Ah, processo, é e se mesmo. surgirem novas provas depois do trânsito em julgado, eu até posso pedir uma ação rescisória, até posso Ai, que pedir. legal. Mas é muito difícil que eu leve. Já o criminal, não, porque tu lida com a liberdade do indivíduo. Então, no criminal, Ah, tu consegue juntar novas provas, mesmo depois do trânsito em julgado, e de repente anular uma condenação. que demais. É, Olha, isso é meio sweet. isso que eu tô falando que é mergulhar no negócio, porque daí, tipo, olha só, tu já tá me falando das diferentes vertentes do É, a direito, busca da verdade real. onde a busca da verdade real é mais importante que em outras. É verdade, a É. vida de uma pessoa, imagina onde tem pena de morte, então, a busca da Nossa, não, verdade aqui não real. ia poder. Aqui, nossa senhora, ia ter muita gente morta injustamente. Não, porque aí a verdade real aí já se torna uma verdade quase fatal, porque É, daí pode porque. matar a E pessoa. tanto que no sistema criminal, o juiz pode pedir prova para produzir, ele pode diligenciar no sentido de buscar a prova. Já no civil isso não acontece. As partes é que tem que dizer, vocês pretendem produzir mais prova? Tem um momento que é o despacho saneador, que a gente chama, que é onde o Saneador. juiz diz o seguinte: não importa o que tu escreveu na inicial, não importa o que tu escreveu na contestação. Ah, eu quero prova pericial, eu quero prova testemunhal. Se tu não reiterar nesse momento que o juiz diz o seguinte, digam às partes as provas que pretendem produzir e justifiquem a Justifique. pertinência, Aham.
Se tu não fizer isso neste momento, tu tá abrindo mão da prova e o juiz vai se sentenciar sem a prova. Ele vai não Mesmo considerar. ele vai considerar que tu abriu mão, que tu queria o julgamento antecipado do processo, que a gente chama, que é o julgamento do processo no estado que ele se encontra, Aham. e que tu abriu mão da prova. E não tem aí o que tu possa fazer, isso é um erro crasso aí da advocacia, porque o advogado não consegue mais produzir prova e Uhum. acaba prejudicando o cliente se ele perde esse momento oportuno de falar sobre as provas que pretende produzir. Ah, palmas. Que demais! Eu acho que se tu tivesse, eu não sei como é que seria, mas tipo, se tu tivesse num cargo público, tu não estaria com toda essa dinâmica aí de Pode como ser, funciona. esse, Ai, que esse lado da bacana! advocacia que a gente, da vivência, né? Da Uhum. experiência mesmo. De ir nos lugares, falar com as pessoas. Não deve ser que nem os suítes que eles. Será que é? É que Que nem eles investigam as coisas, a vão nos gente lugares. investiga, às vezes, Ah, que às vezes legal! tem muito investigador que nos procura e quer fazer parceria, mas a maioria dos investigadores tem um problema, que eles querem receber antes. Em Aham. casos de execuções que o executado ele esconde patrimônio, é interessante talvez aí contratar um investigador para tentar descobrir o patrimônio. Só que a maioria dos exequentes não quer pagar o investigador, né? Quer pagar com êxito, né? Se Se encontrar o encontrar, patrimônio, se vai. encontrar o patrimônio, aí paga. Mas aí esse é o problema dos investigadores. Aí fica a dica para os investigadores Qual? começar a cobrar só no êxito, que aí a gente vai conseguir fazer parceria. Então quer dizer que é um risco que o cara assume quando ele vai procurar. É tipo uma caça ao tesouro. As execuções na esfera civil, Olha tu só. pode ter um título executivo judicial, ou seja, tu ganhou a tutela jurisdicional e tu não receber. Tu tem um título, a gente brinca lá no escritório que é um título executivo judicial para pendurar na parede. Ah, fala sério. Por quê? Porque se o credor não tem patrimônio, não existe prisão civil. Hum, Então, e dependendo do crédito, tu não penhora salário, porque o crédito é alimentar, então aham. existem algumas situações de impenhorabilidade. Então, tu não consegue receber. Então é um dinheiro que tu encontra, mas não, não é Tu teu. ganha, mas não leva. É literalmente isso. Então isso explica um pouco porque o pessoal não quer pagar antes, porque tu pode receber e ainda não e ainda ter que desembolsar. É. Olha aí. Tu viu, Val, que universo? Viu só? Complicado na cabeça. Muito complicado, muito Bom, complexo. eu penso que o investigador ele deve fazer coisas muito perigosas também, né? Porque tipo, imagina lidar com o dinheiro de uma pessoa que até já morreu e se ela morreu por causa do dinheiro, deve ser perigoso, né? Ah, não, o investigador ele vai buscar patrimônio, na verdade. Não tem, assim, muito perigo. Ele vai ver se a pessoa, por exemplo, tem um carro e não colocou no nome para ocultar patrimônio. Ah, é É isso? isso. Ah, Que que sem Ah, graça. é bem chata. Eu já imaginei o cara Os entrando. bancos contratam, sabia? Em caso de busca e apreensão, que as pessoas não pagam financiamento, os bancos contratam um investigador para descobrir onde está o carro. É porque os Bah, bancos mas têm. esse aí sim o cara vai a campo, né? Vai. Esse que tu falou, o investigador, ele vai ver tabela, vai ver. Na verdade, tem alguns programas que tu pode pagar que tu tem acesso a algumas informações do executado, enfim. Eu nunca fiz, nunca participei, nunca entrei nesses programas, mas existe. Então, quando tu advoga com um escritório, tu lida então tu lida com um monte de gente. Eu Tu lido com um monte lida de gente. com os agentes públicos, com os clientes, com os Com os investigadores, peritos. com os peritos também. Ah, tipo os da medicina, né? Perito médico, o Psicológico engenheiro também. civil, por exemplo, que faz o laudo para uso capião, Ah, uso o capião deve dar topógrafo. briga. Ah, uso capião deve dar briga. Ah, uso capião tá bem chato de fazer, porque criaram uma vara especializada de uso capião, então, é uma demora, uma demora, uma demora. Aí Aqui em Porto Alegre. tu manda, pra te falar com esses órgãos, tu tem que chegar lá e mandar uma requisição, e daí eles te respondem, ou tu vai lá e fala com alguém. Tudo acontece dentro do processo, na verdade. Isso tem assistência judiciária gratuita, o juiz nomeia o perito, tu não paga, o juiz nomeia, no caso do uso capião, ele nomeia um topógrafo, um engenheiro para fazer o laudo. Eu conheço uma perita de psicologia, Tem também, que que daí faz. ela. Ela faz as avaliações, por exemplo, processo de família, ações de guarda, para descobrir com quem a criança fica melhor. Esse tu já tomou contato com esse daí? Com certeza. Nossa. Nossa. E vocês falam com os peritos mesmo? A gente faz quesitos para os peritos, quesitos escritos, e pode nomear um perito assistente.
Aí o cara vai lá com o que ele tem que investigar, ele entrevista e Ele descobre. na verdade, ele acompanha a perícia psicológica, psiquiátrica, o estudo social também, que é a assistência social que faz. Nossa, como eu tô aprendendo coisa aqui. É que no fim das contas a sociedade funciona de uma maneira que a gente não sabe tudo como ele funciona, né? Pois é o que eu sempre Interessante. falo. Eu acho que, pelo menos as noções básicas de direito, elas deveriam ser dadas no segundo Eu grau. acho também. Há desculpa, uma disciplina de constitucional, Um módulo. um módulo sobre assim, direitos básicos do consumidor, família. Eu vejo muita gente nesse SOS Advogados Online que a gente criou, Opa. pessoas que têm, falece um familiar e não sabe se tem que fazer inventário ou se tem alguma outra forma Tem que. tem que fazer inventário. Gente, não tem outra forma. É isso ou briga? Melhor um Não, o inventário. inventário ele pode ser amigável. O Aham. inventário nem sempre é litigioso e atualmente ele pode ser feito em cartório extrajudicial. Então é bem tranquilo. É custoso, infelizmente, sim. Os impostos Sim. são altos. O tabelionato cobra também para fazer, Uhum. mas não tem outra forma. É uma E tranquilidade, né? não tem outra forma. E algumas